Boa noite, galera. Tamo de volta. Fala, meu povo, tudo na E santa paz? e aí, Cris, tudo certo? Tudo tranquilo, e por aí, como é que tá? Tá Tudo preocupado com jóia. isso aí? Acabou de acontecer um negócio chato em Maceió. Rapaz, Os caras foram achando que ia fazer turismo e estão levando sufoco lá. os caras acharam que iam pra praia, ia pra Maragogi, ia pra... Pelo amor de Deus, cara. E o Rei Pelé tá pulsando ali, hein? Os Meu alagoas estão amigo, amados ali. Complicado, hein? caralho. Meu Deus do céu. Complicado. Cara, e aí, como é que tá? Um pouquinho melhor com o Corinthians? Passou na Bacia das Almas. Rapaz, então, era o jogo mais importante do ano, né? E é aquela coisa, cumpriu com a obrigação, né? Era um jogo muito complicado, porque igual eu comentei, esse tipo de jogo é um jogo muito traiçoeiro, porque se tu passa, tu não fez mais nada do que obrigação, e se tu perde é vexame, né? Mas enfim, o que importa é que cumpriu com a obrigação, lá, e daquele jeito, né? Quando saiu aquele primeiro gol do Adson, todo mundo imaginou que ia ser goleada, né? 1 minuto de jogo e tal, falou, pronto, abriu a porteira. E não foi isso que aconteceu. Cara, o time do Remo, assim, claro que o Corinthians não tá bem, longe disso. Mas o time do Remo é muito acertado, cara. O time do Remo é um time muito, muito bom, assim. Ele é um time nível série, assim, ele tá na série C, né? Aham. Mas cara, eu acho que assim, se ele jogasse a série A, é claro, ele brigaria para não cair, mas não passaria vergonha, entendeu? É um time muito acertado, assim, muito, pô, meio que tem um meio campo lá, acho que é Paulo Roberto, alguma coisa assim, joga muita bola, tem o Muriqui também, tá velho, mas ainda dá um caldo também. E, enfim, falando um pouco do jogo, né? O, Deixa eu só lembrar o pessoal aí, Cris, quem tá chegando aí no canal, deixa o like no nosso vídeo aí e se inscreve aí, não custa nada, é só apertar no botão aqui embaixo, dá essa isso aí, força aí galera. pra gente e Já compartilha compartilha também também com os com os amigos amigos aí. aí. A gente- Isso aí. E, e daqui a gente já vai entrar na parte do. Falar um pouquinho mais aí desse jogo. Daqui a pouco tem um Santista aí para participar também com a gente, falar um pouquinho dos outros jogos. Mas voltando então pro Corinthians e vamos falar primeiro do jogo, depois a gente fala da questão do técnico, né? Que o É, Cuca entregou aí entregou o por- boné, né? Depois de toda essa polêmica. Mas assim, Cris, antes de você adentrar aí, porque você presta atenção em muito mais detalhes, porque você é corintiano, eu percebi assim que o Corinthians, a hora que fez aquele gol, né, com 1 minuto e meio, cara, parecia que, tipo, cara, agora vai ser. E os primeiros 15, 20 minutos ali do Corinthians foi de um ímpeto muito grande. Só que não conseguiu manter, né? Não conseguiu. é, Principalmente o segundo tempo também. Achei que o Corinthians ia voltar também para o segundo tempo, dando aquele mesmo gás nos primeiros 15 minutos. E aí o tempo foi passando, e aí virou o drama que virou, né? então, a minha visão foi parecida com a tua do jogo. Na verdade, assim, como a impressão que deu é que o time entrou muito, muito pilhado, né? E não podia ser diferente, né? Talvez para aquele corredor dos familiares ali, igual, Foi não falado, sei. né? E talvez, que para quem não sabe, né, diz que o Cuca chamou os familiares dos jogadores na pré-eleição ali para dar um gás a mais. E, enfim, funcionou, né? Porque o time entrou muito pilhado, a Fiel também estava empurrando muito. E aí a impressão que deu é que, assim, o time doou tudo no começo, né? E aí você via também que o time ele queria ficar muito com a posse. Então, quando o Remo estava tocando bola na defesa, os meio-campos e os atacantes, eles corriam muito errado, porque eles davam um pique, às vezes, de 30, 40 metros para marcar pressão. Mas assim, a conta física chega, né? E no segundo tempo chegou. Daí, pelo fato de não ter saído mais gol no primeiro tempo, que foi quando o time estava pilhado, tava a 1.000 por hora, com a torcida apoiando, aí o jogo começou a se complicar. Porque daí o primeiro tempo o time jogou bem, no geral, deu uma caída a partir dos 30 do primeiro tempo,
mas ainda foi um primeiro tempo bom. E aí, no segundo tempo, parece que faltou perna, porque o ritmo foi outro, e também é um elenco envelhecido, né? Se bem que ontem, talvez o Cuca já prevendo uma queda física, ele tirou o Fábio Santos e botou o Bidu, que é muito limitado tecnicamente, sobra vigor físico, mas falta muita técnica, ele é muito limitado. E ele E, começou a nossa, trocar depois, né, o Cuca? Ele começa a trocar um pelo outro para poder ter mais gás, né? então, aí ele tirou também o Juliano e colocou o Matheus Araújo, e, enfim, acho que foram essas duas trocas no Hein, intervalo. Cris? Depois, diga. Eu vi eu não lembro quem foi, cara, se foi o Jean Oddi, alguém da ESPN falando. O Juliano, se ele for um jogador a mais no time, joga bem. Mas a partir do momento que ele vira referência, ele cai demais, cara. Ele não consegue. Quando tem o Renato Augusto, ele, como coadjuvante ali no meio, ele parece, né? Agora, quando é ele o armador, que tem que passar tudo por ele, ele deixa. Nossa, ele jogou muito mal ontem, cara. Muito mal. Mas eu vou falar, Léo, para quem acompanha o Corinthians desde a chegada do Juliano, cara, são raras as exceções que o Juliano joga bem. Raras. Aham. Ele fez uma boa Copa do Brasil ano passado com o VP, inclusive foi artilheiro do time, meteu gol na final, meteu gol na semi, mas são momentos esporádicos, assim, isso que tu falou faz total sentido, ele não é protagonista, mas, assim, a impressão que dá é que ele tá muito pesado, ele tá com muito vigor físico e não tem mobilidade, ele não sei, cara, eu, sinceramente, não sou fã do futebol do Juliano, mas também, nível brasileiro, hoje, não dá para exigir muito mais do que isso, né, devido às condições financeiras do clube também. Mas, assim, ó, só para finalizar em relação ao jogo, e aí o Cuca fez as mexidas, né, colocou o Matheus Araújo e colocou o Bidu, depois, se eu não me engano, ele ia colocar o Paulinho, e não, né, ele ia colocar o Paulinho, daí esperou um pouco, mas depois o Paulinho acabou entrando no lugar do Watson, se eu não estou enganado, que saiu machucado, alguma coisa assim. É porque Mas ele tentou o. dar É daí porque, entrou o é zagueiro porque o também, né? Fagner, Entrou o o Fagner Murilo. estava sentindo, né? Mas o O Fagner Fagner conseguiu estava continuar sentindo, ainda. daí ele fica na dúvida. Isso. Foi bem Uhum. isso mesmo. Ele ficou na dúvida, mas aí acabou que o Fagner continuou, daí ele tirou o Watson mesmo. Aí no segundo tempo faltou perna, cara. Faltou perna, aí bola na área, Deus ajuda e vai, vai, vai. E aí no final acharam, né? O Fagner estava machucado, estava sem condição de jogo já. Aos 49 do segundo tempo, ele acerta esse cruzamento na cabeça do Roger Guedes e aí aquela coisa, o Corinthians, né? No sufoco mesmo, e O Roger classificou, que era Guedes o que está dava, né? Roger Guedes está destoando do time, né? Tem jogado bem ultimamente, apesar de tudo que está Cara, o Roger acontecendo. Guedes vem fazendo um ano impressionante, impressionante. Ele tá fazendo um ano, assim, muito, muito fora da curva. E temos que destacar a péssima atuação do Yuri Alberto, né? Que É verdade. atuaçãozinha horrível, cara. Ele não acertou uma, não dominava uma bola, não finaliza. Ele conseguiu finalizar uma cabeçada lá que o goleiro pegou e foi só. Ele vem Pelo menos fazendo um ele ano fez bem abaixo esse da gol aí no média. pênalti, né? Eu fiquei com medo, cara. Eu achei que ele estava sem confiança, eu fiquei com medo dele errar. Mas, enfim. Eu tenho que destacar também a partida do Gil, cara. O Gil fez uma partidaça, assim, não errou nada. Achei ele, pô, depois do Roger Guedes, também foi o melhor em campo. O Fausto Vera, ele tem uma característica de toque de bola, né, de marcação e toque de bola. Fez um jogo bem também, bom também dentro das características. Mas e aí o jogo foi, na verdade, foi meio ofuscado, né, Léo? Com essa situação do Cuca Aham. aí. E ó quem que chegou aí. E aí, Savinho, tá escutando a gente? E aí tá picotando o áudio aqui. Qualquer coisa, Internet do tira o Rogério aí. fone. É a Qualquer coisa, Nobre tira o Net. fone. Não entendi, acho que é internet. Peraí. Pagou o boleto esse Não, de mês? boa.
Muda pro 4G, qualquer coisa. Sei lá. O Jardim sistema roda Europa no aí não 4G. pega muito bem, né? Rapaz. Só porque eu ia perguntar para ele do Santos. Mas, ô Mas Cris, e não podemos deixar de dá falar pro do Cássio, né, clássico. cara? Cara, o Cássio não tem muito o que falar, né? Não é novidade ele pegar pênalti. É o maior goleiro da nossa história e vai ser por muitos e muitos anos aí. Acho que nunca mais vai aparecer um cara do nível dele, assim. Às vezes ele falha em jogos pequenos, às vezes ele, né? Claro, ele tem 11 anos de Corinthians, não vai, lógico que ele vai falhar em algum jogo, mas no geral é o que eu sempre falo, cara. O Cássio, ele é um jogador que decide campeonato, cara. Quem acompanha o Cássio na era do Corinthians sabe do que eu tô falando. Ele é jogador que decide campeonato, pô. Ele, na hora da decisão, ele cresce. O Corinthians é campeão da Libertadores por causa dele, é campeão mundial por causa dele. Os dois brasileiros que ele conquistou também, ele fechou o gol, o Paulista. é, Enfim, ele é esse tipo de jogador. E ontem não foi diferente, O né? Cássio, o Cássio não é só o maior goleiro da história do Corinthians, eu acho que ele é, né? E eu acho que ele ainda é um dos maiores jogadores da história do Corinthians já. Sem Se dúvida. brincar. Para muita gente, ele é o maior ídolo da história. Eu acho, assim, na minha opinião, ele só não é o maior ídolo da história pela, pelo, pelo extracampo. Tipo, ele é um jogador. Claro, ultimamente ele vem aparecendo mais nas entrevistas, ele dá a cara a tapa, mas, assim, talvez ele fique atrás, por exemplo, do Sócrates, porque tem toda a questão do extracampo, tudo que o Sócrates Aham. representou para o Corinthians. Mas dentro do campo ali, a importância dele nos títulos, porque, assim, uma coisa é você ganhar o título, igual, vamos supor, o Anderson Polga tem Copa do Mundo, mas É. não participou, não entrou em campo. O Cássio, além dele ter todos os títulos que ele tem, ele foi fundamental em todos, ele decidiu todos, Participou mesmo, né? ele foi o principal jogador de todos os títulos que o Corinthians ganhou. Então, cara, ele é muito grande, ele é muito grande, assim, talvez a gente vai ter noção do que é o Cássio só daqui uns 30 anos, ele é fora da curva. É isso aí. E agora vamos falar um pouquinho da questão do técnico, né, Cris? O Cuca entregou o boné, até postei vídeo aqui no canal ontem, eu tava assistindo e aí eu falei, vou assistir aqui a coletiva do Cuca e nada da coletiva, aí eu deitei para dormir e falei, rapaz, o homem não vai falar. E aí daí ele entrou e ele não nem deu coletiva, só fez um pronunciamento e aí acho que ele entregou. Você acha que foi a melhor decisão? O que você acha disso aí? Cara, esse assunto é um assunto muito complicado, né, cara? A gente tem que pesar muito a mão na hora de dar opinião sobre isso. Ainda mais agora que a gente é pai, né? Eu sou pai, você vai ser pai daqui a pouco também. Uhum. Assim, ó, acho que tem que separar em duas partes, né? Futebolisticamente falando, o Corinthians perde muito com a saída dele, né? Perde muito. Cara, ele é um baita treinador, ninguém tem dúvida disso, né? E o grupo estava fechado com ele. É uma fase crucial da temporada. Conseguiu a classificação, é hora de fechar o grupo e ir para cima, né? Ganhar do Del Valle na quarta-feira que vem e ir para cima. E os E então, jogadores estavam comprando a ideia dele, né? Você vê que comprada total, os cara total. correram lá quando o Roger Guedes converte o pênalti, né? O último, eles correm para abraçar ele, ficou meio Sim, marcado isso. lógico, com certeza. Pô, a impressão que dava era que com a classificação ia ser o jogo da virada de chave, talvez, ia ser o jogo para continuar sonhando com alguma coisa, né? Dar um pingo de esperança. E aí aconteceu o que aconteceu. Falando da questão ali criminal, digamos assim, cara, assim, ó, claro, todo mundo sabe, né? O Cuca já treinou vários outros times, treinou Palmeiras, Galo, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Santos.
Palmeiras e nunca repercutiu a esse nível, nem perto disso, né? Saía um boato ou outro na imprensa ali, uma nota ou outra, mas nunca repercutiu desse tanto. Então, assim, eu acho interessante valorizar o papel social do clube. O Corinthians ele tem essa marca, né? As questões sociais importam para a torcida. Talvez não importou tanto para o presidente, né? Talvez ele deixou um pouco isso de lado, mas assim, o próprio pai do presidente, que é o Adilson Monteiro Alves, que foi um dos pais da democracia corintiana, ele estava do lado da galera que pedia a demissão do Cuca. Então, Aham. enfim, eu acho interessante que essa pauta seja levantada, que, que, que essa questão ali, né, desse suposto estupro ali, venha à tona e seja combatida, porque não precisa nem falar aqui, né, que é uma coisa, assim, absurda. Só que, ao mesmo tempo, eu estava até assistindo hoje o Pilhado falando na Jovem Pan, da questão que, assim, faz 36 anos que aconteceu aquilo, né? E a gente julgar algo que aconteceu há 36 anos atrás é difícil, é complicado, porque eram outros tempos. O pessoal até brinca ali das comparações que eu faço, mas assim, ó, esses tempos atrás estavam falando e estavam querendo tirar os livros eu acho que era do Machado de Assis, se não me falha a memória, porque Aham. tinha vários trechos de cunho racista, né? Mas assim, cara, eu não sei exatamente o ano que ele viveu, mas eu acredito que seja no final do século XIX, ali, começo do século XX. Aquela época tinha recém acabado a escravidão, por exemplo. Então, assim, eram outros tempos, cara. Claro que hoje é um absurdo você, né? Mas assim, tu tem que pesar o contexto, tu tem que entender de que tempos a gente está falando. Claro que estupro nunca foi, nunca ninguém está aqui defendendo, né? O crime, Aham. mas Agora, eram outros tempos, cara. Inclusive a mídia brasileira na época, hoje eu ouvi o pessoal comentando que teve jornais na época que levou isso na brincadeira, que teve, ó, quem chegou aí, e a aí, fera. tá melhor agora? Agora tá. Estão me ouvindo Aí bem aí? sim. Aí Tá show de sim, bola. Ah, que então tá. imagem, Top. coisa Só se linda, hein? você. Se não te atrapalhar muito, aí você liga a rotação do celular e vira. Peraí. Mas O, conclui aí, Cris. Deu Aí. certo aí? não, então, tava falando aqui, Sabine, da questão do Cuca ali, né? Que não vou repetir tudo que eu falei, né? Mas assim, tipo, é uma questão complicada, né? Igual eu estava comentando com o Léo ali que agora a gente é pai, né? E aí tu passa a ver as coisas de outra maneira. Mas tem também a questão do contexto, né? Da época, é complicado assim. A gente não é ninguém para julgar também. E ele já foi julgado pela Justiça da Suíça e foi condenado. E é muito complicado essa situação aí, cara, para dar opinião assim. Eu não sei. Eu não sei o que você acha, sabe? Mas eu acho que o, o Cuca, para ele trabalhar agora, ele fez uma coisa assim. Que ele poderia fazer, ele fez uma coisa certa nessa história toda, que foi contratar um advogado, e já que ele disse que ele é inocente, já que ele disse que não aconteceu nada em relação a ele, com a garota, e ele vai ter que dar um jeito de tentar provar isso aí. Eu não sei se vai ser possível reabrir o processo para ele conseguir trabalhar, porque agora começou com o Corinthians, mas dificilmente algum clube agora vai querer bancar isso aí. É delicado o assunto aí, né? Mas é o que o Léo falou aí. Ele vai ter que. Para ele trabalhar agora vai ser difícil, né? Ele vai ter que provar aí na justiça a inocência, mas eu acho que em qualquer clube aí que ele for querer trabalhar, vai ser difícil por conta da repercussão que deu agora, né? Esse caso aconteceu há o quê? 40 anos, né? Um pouco menos, né? 36. É quase isso. E agora que teve toda essa repercussão aí, então vai ser difícil ele trabalhar. E eu Ele acho vai que ter que nenhum limpar a clube barra dele, agora, né? nenhum clube agora vai querer contratar ele também por conta disso, né? Ele vai apanhar Vai. muito, a torcida vai ficar em cima, então eu acho que para ele vai ser inviável.
e também para o clube, né? Porque quando o clube ele vai atrás de um cara igual o Cuca, tem a questão do técnico medalhão, né? Aquele cara que segura a bronca. E aí você traz um cara desse, a diretoria fica complicado para ela também, né? Trabalhar. A pressão em cima do presidente que contratar ele é gigantesca, né? O cara não tem nada a Sim, ganhar, né? Ele só tem a perder. exatamente. É, é assim, ó, só para fechar. O Léo não tá. Acho que tá mutado o teu aí. Pode falar. Não, assim, só A minha para. câmera tá, a minha câmera tá balançando aqui, eu tô segurando é com a mão. Não, fica tranquilo. Não, tá de boa. O, ele vai ter que limpar a barra dele agora, se ele quiser treinar ainda. Só que, assim, ó, é muita hipocrisia nesse assunto, né, cara? Porque, tipo assim, a mesma galera que mete o pau, que pediu a cabeça dele, que né, protestou e tal, que fez barulho na rede social, é a mesma galera que ameaçou as filhas do cara, que xingou toda a família do cara. E então, assim, é aquela coisa da violência só vale para um lado, né? Daí eles perdem a mão, perdem a linha. Aí é todo mundo querendo pagar de rei da moralidade aí, que é o acima do bem e do mal. E é complicado. É igual a questão da Globo lá, né? Que agora eu estava vendo o André Rizek aqui, eu assisti ontem aquele programa que ele faz na hora do almoço lá, o Seleção Sport TV. Cara, ele meteu o pau no Cuca, né? E aí o Léo mandou o tweet lá dele essa semana. Hoje, né? Tu mandou, né? Aham. Falando bem do cara lá na época, em 2018 lá. Sendo que o acontecido já havia acontecido fazia 30 e poucos anos. Então é muita hipocrisia. Aí é muita Ah, o gente cara querendo trabalhou na lacrar em cima Globo, cara. disso. É, É, ele entendeu? trabalhou lá, né? É isso que eu falo. É Enfim. muita hipocrisia. Mas, mas é o seguinte, Cris. Será que o Tite vem? Será que o homem aceita ou não? Cara, cara, é assim, é o sonho de todo corintiano, né? Mas eu não sei, eu acho que eu vi hoje o meu Timão postou falando que ele tem uma proposta boa de um clube europeu, só não falou o nome. E aí ele está bem, bem disposto a aceitar essa proposta aí. Eu acho que deve ser para essa próxima temporada aí, que começa em agosto, né? Julho, não sei. E eu acho que a ambição dele é a Europa, né? E eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Mas se não vir ele, também vai vir quem, né? Eu acho que ele Eu tá com a acho autoestima que muito alta, não tá, não? ele quer Europa, né? Mas eu acho que Cara, mas ele Ele vai não tá acabar com essa aceitando bola aí. toda, não, pra Europa. Depois da Copa, então. Mas, ah, mas acho que é capaz dele aceitar, sim. mas ele não fez um mau trabalho na seleção. Você sabe disso. Ele Não, só, ele aí só você não quer me ganhou nada, enlouquecer. né? Ele Mas só não Aí ali nós ganhou no nada, paramos. mas beleza. ele vai fazer o quê? Ele chega no limite, os jogadores subiram tudo lá, a marcação, o que ele vai entrar em campo e vai falar, ó, não tem o que fazer. Não, eu acho que pro Corinthians, para um time brasileiro, o Tite é um bom treinador, entendeu? Eu acho que do nível que a gente tem aí hoje no mercado, ele é um dos melhores aí que tá sem time. O Corinthians Não, está ele é o certo de ir melhor atrás dele. disparado que tá hoje sem time. Outra coisa, o Duílio, que é um nome que a torcida vai gostar, vai dar uma paz para o ambiente, porque depois tudo isso aí que aconteceu, o Corinthians ainda está no lucro de ter classificado, depois dessa confusão toda. Então é um nome para. Porque se você traz um Mancini da vida, um cara assim, você continua com o problema igual. Eu E o acho que que vai ser acontece? ele, vai ser Ah. o Tite ou o Mano, mas o Mano não vai sair do Inter, então vai acabar sendo o Não, Tite. então, isso que eu ia falar. Tipo assim, até uns anos atrás, os treinadores estavam nem aí com esse negócio de estar em algum time. Eles aceitavam mesmo, ir embora e estavam nem aí. Hoje em dia tá rolando muito essa coisa de respeitar, né, o clube tipo, igual eles estão empregados, aí rola Eles aquela estão tentando ética ali. valorizar um pouquinho também a profissão, né? Porque Então, E o não sei Mano, quem. o Mano tá bem lá, né? ele O tem Mano tá respaldo, né, para puder, né? trabalhar. A Eu não torcida sei quem também que tá vai com ele, vir. eu acho, né? Falavam daquele Paulo Agora, Bento. Esse Paulo Bento é aquele que treinou o Cruzeiro?
Paulo Bento é. Ah, eu acabei de ver uma aqui, informação do Vessone, inclusive, lá do meu timão, Cris. O Carlitos Teves foi oferecido ao Corinthians. Mas ele não tá aposentado? Não, ele virou técnico. Ah. Não, mas... É sério? Ele virou técnico. Não, é fácil. Você bota o Danilo lá, ou bota o Cássio para treinar ali. Deixa o Fagner ali e falar com esse cara. Não. Hein, Cris? Mas vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos fazer o seguinte, para nós trocar um pouquinho de assunto. Deixa eu colocar aqui a tabela da Copa do Brasil, para a gente ver os resultados aí que aconteceram ontem. É terça-feira, né? Ó. E o CSA quer mais, tá? Não queria falar nada não, mas o CSA tá perigando aqui, hein? Rapaz, com o Kehler no gol aí é só chutar que é gol. Que goleirozinho aí. Cara, por que não contrataram um Walter, pelo menos, ali do Cuiabá, ali, um cara mais ou menos, porra, sem condição. Bom, o Santos já tá garantido, né? O Inter não tá, mas o Santos tá, passou, ganhou as duas. E aí, Savinho, o que você me diz aí do Santos nas oitavas? Ganhou, mas não convenceu, né? Trabalho do Odair até agora tá um trabalho assim, ele conseguiu pelo menos arrumar a parte defensiva, né? Só que ainda falta muito, questão da parte ofensiva do time, tá bem difícil a questão de transição, compactação ofensiva, o time não tem uma triangulação, a única jogada é bola no sorteio e ele tentar resolver de alguma forma. Ou o Lucas Lima conseguir um passe, alguma coisa assim. E a molecada está sentindo bastante, né, a pressão da torcida, porque o time, até agora, contra clubes da Série A, não ganhou. Só empatou e perdeu. Então, a torcida está, com razão, está desconfiada do técnico, né? E o elenco também não é lá aquelas coisas, né? Então, vamos ver como é que vai ser sábado, né? Sábado é jogo contra o América. Vamos ver como é que vai ser. Tem que ganhar, né? Eu acho que... É onde vai brigar ali. Eu coloquei a manchete... Coloquei a manchete aqui do Odair, tá balançando, mas eu acho que ele já teve mais... Ele já teve mais em perigo de rodar, né? Acho que ele não cai, não. Da presidência ele tem o respaldo. Ele não tem o respaldo da torcida. Mas eu acho que agora o presidente não vai mandar embora, não. Só se acontecer de chegar aí umas 10 rodadas e não tiver com resultado, aí pode ser que sim, mas agora não. Se eu sou o presidente do Santos, eu mantenho ele, cara, e vou até o final da temporada, porque nós acabamos de falar aqui, não tem ninguém no mercado. E o elenco do Santos é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. Ele é um cara que arruma bem a casinha ali atrás. Ele, uma hora ou outra, vai sobrar uma bola para o Marcos Leonardo, ele vai guardar. O Soteldo, uma hora ou outra, também vai ter uma individualidade, o Santos já não tá tomando tanto gol, já não tá tomando gol. Então, o Savinho falou ontem ali, né, que ele levou um gol nos últimos 5 jogos, não foi isso, Savinho? Isso mesmo. Contra o Grêmio, né? Então, cara, tem que abraçar a causa e ir com o cara, pô. E aí tentar, no final da temporada, contratar uma galera, e aí se ele chegar no segundo ano de trabalho com reforços, aí dá para sonhar com alguma coisa a mais aí. Eu vi. Ele tem culpa, ele tem uma culpa, mas com esse elenco aí não dá para você querer muita coisa. Não dá. Então, assim, eu acho que tem que dar tempo ali para ele. Ele tem que melhorar pelo menos essa parte ofensiva do time aí, porque senão não... na verdade, assim, eu acho que ele tem que ter tempo. Mas a questão da pressão vai fazer com que ele caia, pô. Entendeu? Porque é o seguinte, a torcida não vai deixar ele continuar. Por mais que ele seja um cara que mereça permanecer. Se não vir o resultado, ele cai, não tem conversa. Eu vi hoje que o Santos está tentando contratar o Vargas, do Atlético. Que a torcida do... Aquele Vargas também, pelo amor de Deus.
torcida não aguenta mais ele, tá? Eu não vi isso aí, não. É boato, O mas... Marinho podia voltar pro Santos, mas agora acho que com o São Paulo ele vai ter mais espaço, né? Mas não volta. Agora ele vai jogar. E ganha meio mais lá também. Mas daqui a pouco volta o Bruno Henrique, hein? Mas ele joga de ponta direita, né? Aproveitar. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de Sampaoli, que você falou de Sampaoli, ô Cris. Uma das nossas pautas aí é o sampaulismo, que começou no Flamengo. O Sampaoli, ô Savinho, eu queria perguntar para você, que você... O Sampaoli já treinou seu time, né? O que você acha? Você acha que o Sampaoli é bom técnico ou ele é superestimado? Você acha que você acha que o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo que bota medo em todo mundo de novo? Eu não acho, eu tenho certeza, né? O São Paulo é diferenciado. Pô. Ele com aquele elenco do Santos conseguiu brigar pelo título, né? Com o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo ainda no final ali teve uma sequência de acho que 11 vitórias, fez mais de 80 pontos, né? Mas com aquele elenco do Santos que tinha na mão, com o Uribe, entre outros lá, acho que o Cueva estava ainda, se eu não me engano, e ele conseguiu chegar brigando até o final, né? Pelo Brasileirão. Foi 19, né? Copa, né? E meteu 3-0 no Flamengo, né? Naquele ano, no último jogo. Foi, na última rodada. O problema dele é Copa, ele não vai muito bem em Copas. Vamos ver como é que vai ser. Mas esse elenco do Flamengo aí, ele consegue brigar pelos 3 títulos, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E eu acho que o Flamengo agora vem forte pro Brasileiro. Depois que ele chegou agora, né? Você vê que com uma semana de trabalho, já deu uma organizada no time. E ele não implementou ainda a filosofia dele de trabalho. Né? É só ali na conversa, alguma outra coisa. Ele ainda vai implementar isso aí. Eu tenho certeza que vai deslanchar. Pedro vai deslanchar de fazer gol. Quase gol do Inter, meu Deus do céu. Momento de tensão lá em Alagoas. Mas o Inter ganhou o primeiro jogo? Ganhou de 2-1 e tá perdendo de 1-0. Tá indo pros pênaltis. E aí vai pros pênaltis com o Kehler no gol. Aí já viu, né? CSA. CSA querendo. Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Já diria o Thiago Neves. Mas agora falando, o Maringá perdeu 4 jogadores daquele time que ganhou o primeiro jogo para ontem, né? Tomou uma cacetada ontem de 8-2, mas eu acho que não é muito parâmetro. Era esperado, né? Não é muito parâmetro. 8-2, mas era esperado já que o Flamengo passasse. Sim. Não é muito parâmetro, mas é um cartão de visita, né? É tipo assim, voltei. Exatamente. Cara, a bola não entra. A bola não entra, cara. Meu Deus do céu. Mas é o seguinte. Deixa eu colocar de novo aqui a nossa tabela. Porque agora é o seguinte, é só gente grande. Agora é hora de ver quem tem vasilhame para vender. Agora o bicho pega. Passou o Santos, passou o América Mineiro, ganhou de 5-0 no segundo jogo. O Sport passou. Inclusive o Wagner Love tá arrebentando no Sport. Você andou vendo, Cris? Eu vi. Tá metendo caixa. O Love é um novo de respeito, né? Ele vai terminar a carreira em nível bom ainda. Acho que ele vai ser um dos artilheiros da Série B. Hein? Estilo Ricardo Oliveira, né? 40 anos fazendo gol. Tipo isso. Ele teve uma passagem terrível pelo Corinthians, a última. Acho que ele não estava muito legal. Sei lá o que estava acontecendo com ele. Não, mas na última passagem ele ainda fez o gol do título do Paulista lá. Em 2019. Não foi uma passagem muito boa, mas ainda decidiu o campeonato ainda. O último título do Corinthians, inclusive. Passou o Cruzeiro, passou o Galo,
Empatou no finalzinho, o jogo tava indo pros pênaltis ontem. O Galo tá mal também, hein? Não consegue firmar, né, cara, jogo. Meu Deus do céu. Eu acho que Eu acho que não, acho que vai o rodar Cudê não da tá Liberta, o com. Galo, hein? Acho que o elenco não tá assim muito com o Cudê depois daquelas Na declarações. fase de grupo, você acha, Cris, que roda? Eu acho que roda. E eu lembro que nós comentamos Perdeu aquela as vez, duas, né? né? Eu falei, eu acho que o Atlético Paranaense passa em primeiro e aí fica entre Libertad e Galo. Eles complicou demais o Galo com aquela derrota pro Libertad em casa. Aí perdeu fora pro Atlético também. Vai pegar. Ele pega o saco de pancada agora, né? Quem que é mesmo? Esqueci. É um timinho lá. Mas eu acho que É, se complicou muito agora, hein? e, E é igual bom, você me passou falou, também. depois daquela entrevista dele lá, ele perdeu o grupo. Não tem boa. Uhum. Perdeu. Tá passando o Botafogo, né? Já venceu o primeiro jogo, tá ganhando o segundo. É O zebra, né? Grêmio tá começando. Ipiranga era favorito. É porque tinha feito um bom campeonato gaúcho, né? O É, Ipiranga empatou lá, foi o primeiro jogo foi empate? não, Não, perdeu lá. Botafogo. O Grêmio tá Ah, começando perdeu, né? agora contra o ABC. O Flamengo, já falamos, ganhou de 8-2, passou. O São Paulo passou também. É só time de Série Golzinho. A, então? Não, não. Nenhum Cara, de Série B, né? Ah, não, tem o Sport, né? Acho que só o Sport. tem o Esporte, E o Sport é mais time que o Coxa, né? América Que é da Série Mineiro, A. tá. Acho que mesmo Bom, nível ali, né? tem que ver se, tem que ver se o Inter não vai deixar o CSA passar, né? É. E tem o Fortaleza ainda, né? Que tu falou, não falou. Eu tô na Fortaleza sequência aqui. Passou meteu três, né? Lá, né? Ou não? Foi o 6 lá Fluminense, e sei lá. tá, passou o Corinthians, já falamos, o Inter tá jogando, tá indo pros pênaltis. Fortaleza passou e o Atlético Paranaense passou e o Palmeiras passou. Então nós vamos ter quase que um Brasileirão de mata-mata, né? É um nível alto, hein? Agora resta para Torcer nós pro. torcer para dar um Palmeiras e Flamengo aí nesse sorteio. Já, Porque daí já Tá fica time aí. um grande para já tem trás. que. Né? Quem será que é o Galo e mais fraco aí Corinthians, desses todos aí? Ah, o esporte, né? Sport tá na Série Cara, B, né? mas não sei se ele é o mais fraco. Ele ganhou Porque. bem do Coxa, hein? Ele tá, Mas você ele tá pega bem, ele aí. ganhou. Ele ganhou o Copa do Nordeste, não ganhou? Em cima do Ceará? Ganhou. Não, Então, Ah, não. é. O Mas acho Sport que foi fica campeão entre agora ele. do campeonato. Qual é o campeonato do esporte? É o campeonato Pernambucano. pernambucano, isso. Pernambucano. Então, mas acho que fica entre ele. pênalti pro é, Inter. Pênalti pro Inter. Ah, é. Mas Rapaz, então, que encenação, hein, Léo? Não, mas tá foi no final pênalti, já? pô. Não, para, Léo. Pera aí que eu tô vendo o replay aqui. Para. Não, 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 não. Tu não pode estar falando isso. Não, o Savinte A que tá vendo, vigília. é porque eu não posso colocar na tela que pode dar, o YouTube pode derrubar aí por causa de Ô, direito Davi, depois, autoral. depois você pesquisa aí. Não foi pênalti nunca. Não vai ter Meu VAR, Deus. bicho? Ah, Não vai ter VAR? Não é possível. tem Meu VAR? Deus do Claro céu. que tem, vá. Pera aí um pouquinho. Não, vai ter que chamar, pô. Eu não tô vendo aí, mas. O, o Blauro Maggi fez o Pix. Certeza. Certeza. Pera aí um pouquinho, deixa eu. Patrick na bola, hein? Ah, então já confirmou. Pera aí um pouquinho. Quem que tá entrando aí? Quem que tá chegando aí? Não, eu Ué, tava tentando colocar o lance aqui, mas não vai ter jeito. gol Não do vai ter Inter. como não. Ah, tá. Gol? Gol. 1-1. Sporting Bet já me Alan avisou aqui. Pera aí que eu tô vendo aqui. Aquela múltipla.
E eu joguei no empate, tá? Olha aí. Alan Pois é, Patrick, mas... peraí, que eu tô no delay. Beleza, gol do Inter. Mas vamos lá, é o seguinte, se fosse Não, para escolher aí um adversário aí, Cris, pro Corinthians, tirando o Sport, quem que você quer pegar aí? Cara, é... Então, é porque assim, né? Não é porque também o Sport tá na Série B que ele é o mais fraco, né? Necessariamente, né? Tipo, eu acho que ficaria ali entre Sport e o América tá bem, mas ainda desses aí um dos mais fracos. O Quem mais? Tô tentando enxergar alguma coisa Cruzeiro, ali. O Bahia também, né? O Bahia tá meio mal das pernas também. é. Cara, o Bahia, o problema do Bahia, eu estava até comentando, o Bahia não consegue ir bem dentro de casa, né? Tipo assim, tá, hoje ganhou do Nova Iguaçu, mas ele não consegue fazer virar um caldeirãozinho ali, né? Sim. Faz tempo já que é assim. Eu acho que eu preferia Mas é desses aí o grande Bahia também, né? ainda, viu? Hoje em dia eu preferi o Bahia. Mas qualquer time desses aí é Eu complicado. acho, eu acho que o Sport é mais complicado que o Bahia. A Ilha do Retiro lá dá uma força pro Eu Sport. também acho. Ali ele vira um caldeirãozinho. O Bahia É, tinha que pegar um estádio menor, pô, para ficar mais próximo do gramado ali. eu lembro na final acho que da Copa do Brasil de 2010, se não me engano, que o Santos jogou contra o Sport. Ali virou um caldeirão. Aquela Copa do Brasil foi contra o Vitória, final, né? É Vitória, achei que era Sport, tá certo. Mas foi na ilha, não foi? Ou não? Acho que foi no Barradão, pô. É Barradão? Não, Acho que é não foi, Barradão. Barradão, O Sport não ganhou do Corinthians verdade. na Copa do Brasil? Ganhou, Não, 2008. foi 2008, né? O Savin tá falando de 2008. Não, ele falou 2010 do Não, não. Santos. Tava falando de Ah, 2010. tá. Eu achei que era o Sport, mas foi o Vitória, verdade. Ah, Foi o Vitória. entendi. Mas é verdade. O... Mas cara, esse ano vai ser bom. Essa temporada promete aí. Mas O beleza. Brasileirão esse ano vai estar bom. Toda rodada vai ter clássico, né? São todos quer dizer, todos não, né? Você pega ali o América, Goiás, tem alguns ali que não são, mas a maioria é clube grande, né? O Então toda único rodada clube tem ali que jogão. não tem capacidade de lotar o estádio é o América. Até o Goiás consegue fazer um É, caldeirãozinho naquela serrinha lá. sim, Vai ser o melhor campeonato, cara, dos últimos anos aí, certeza. também acho. A briga vai ser boa lá em cima e lá embaixo. Show de O- bola. Vamos encaminhar aqui o nosso programa de hoje. Vamos fazer um palpitômetro aqui eu vou do Brasileirão. Brasileirão tem rodada agora, final de semana. Deixa Como eu é que tá pegar o aqui jogo? para nós. Vamos pegar os jogos aqui para nós dar uma olhada. Vamos lá. Olha aí, ó. Sábado. Tem Coritiba e São Paulo. Quem ganha, Savinho? Coritiba e São Paulo. Ah, eu acho que o São Paulo ganha. Aquele jogo 1-0, chorado. Curitiba tá mal, né? Chegou agora o Zago, ainda não deu um jeito ainda no Curitiba. Capaz do São Paulo ganhar lá. E você, Cris, acha que quem leva aí? Cara, eu acho que é um joguinho para empate, viu? Porque o Coxa tá mal e caiu fora da Copa do Brasil, eles vão estar muito pressionados. Acho que eles vão dar tudo ali para não perder esse jogo. E o São Paulo tá mal, né? Passou pelo Ituano ali, mas tá jogando mal. Contra o América também ganhou, mas jogando mal. Acho que um empatezinho. Cara, eu acho que São Paulo ganha. Eu não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu ontem no jogo do Curitiba. Foi a Não. estreia Para do de sair Zago. ali, Não, substituição ali, né? sim, eles foram fazer troca e foi entrar 2 jogadores e saiu 3. Eles, eles ficaram com um a menos em Time campo. de Você Série A, conseguiram hein? fazer isso? Aquela baguncinha. Meu Deus do céu, cara. Fortaleza e Fluminense, jogão, hein, Cris?
Rapaz, jogão, Jogão. hein? Nossa Senhora. Olha, é que quarta-feira que vem tem Liberta, né? Vai depender muito disso também, né? Mas É, a Liberta é só pro Flu, né? O Fortaleza tá fora. Eu acho mas tem que. Sul-Americana, né? Ah, é. Fortaleza joga quarta-feira que vem? Deve jogar, A né? joga, a data da Sul-Americana é junto, né? Então, cara, eu acho que. Eu acho que Fortaleza ganha. Mas eu acho que um jogo um Fortaleza. 3-2, um 4-3 aí. Uhum. Eu, Eu eu, vou na eu jogo no vitória do empate aí, Fortaleza Savim. também. Não, eu vou na Fortaleza? vitória do Fortaleza também. Eu acho que o jogo casa ali. O Fluminense, ele dá um pouco de espaço. O Fortaleza joga na transição, né? Então, eu Outro. acho É. que Não, e tá na hora do Fluminense perder uma, né? Não, eu ia e o falar isso Fortaleza em casa é muito aí. Eu ia forte, falar né? isso aí. A Eu torcida tô do esperando. Fortaleza faz um caldeirão lá também. Outra hora nós vamos falar do trabalho do Diniz aí. Vou deixar vocês dois se matar aqui, tá? O Savin ama o Diniz, mas não quer admitir. Diniz é seleção, Diniz é seleção. O Corinthians devia levar o Diniz agora, né? Eu acho. Meu sonho. Pagava 2 milhas pra ele. E tem o Derby. Palmeiras e É, rapaz. Corinthians. Nossa, nem tava lembrando disso, Eu, cara. É eu nem sábado que lembrava hora? também, né? Ei, não tem uma semana de paz? Não, será que não tem uma semana de paz Não. o Corinthians? É sábado que horas o jogo, Léo? É Mostra aí. sábado, 6h30. 6h30. Mas também horário é Não, horrível Cara, podia, também. podia ser domingo de noite, né? Aí perde sábado, aí você passa o domingo naquela não, vibe. depressão pura, né? Vou ter que arrumar alguma coisa para fazer aqui, achar um negócio para ocupar a cabeça. Mas, Cara, cara, o Palmeiras é o favorito, né? Não tem dúvida. Mas é que assim também, esse derby é complicado, porque às vezes quando o time tá muito bem, o outro tá mal, daí chega na hora, vira tudo. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, deixando o clubismo de lado, o Palmeiras é favorito, né? Eu eu acho também que acho que vai. o Palmeiras deve ganhar. Eu acho que vai dar. Ah, se o Corinthians tivesse com o Cuca, eu ia jogar, falava do empate, mas vamos ficar de Palmeiras E é, mesmo. é que assim, E se tivesse. Pode falar. não, ontem o Corinthians ganhou e tudo, mas foi na Bacia das Almas também, né? Vamos deixar claro também. Foi mais Não, na pressão da então, torcida ali do e que outra futebol. coisa, o time se doou muito, ele se arrebentou fisicamente. E aí, quarta-feira que vem, tem jogo de novo contra o Del Valle em casa. A vantagem é que vai ser 3 jogos seguidos em São Paulo, né? Então não vai ter viagem. Mas, E o sei Palmeiras lá. descansou o time, né? O Palmeiras. Ontem. Não, jogou contra. Entrou com reserva, né? Reserva, né? Uhum. Time reserva. Vamos lá rapidão. Santos e América. Eu acho que dá Santos. Santos, acho que. Na verdade, eu não sei se vai dar Santos, mas tem que dar, né? Tem que ganhar do América. Aquele 1-0. Chorado. Gol do Braga, zagueiro. aí ainda no sábado tem Bragantino e Cruzeiro em Bragança. Braga. Eu acho que Acho dá que dá empate Braga. esse jogo aí. Eu também jogo no empate. E sábado também tem os Atléticos novamente, já se enfrentaram pela Libertadores, agora vão se enfrentar pelo Brasileiro, dessa vez em Minas. Aí eu jogo no empate. Galo e Acho Cap. que dá Quase empate. gol do Inter, hein? Eu jogo Quase. Cara, esse joguinho é complicado, porque o Galo tá mal, o Atlético no Brasileirão não vai muito bem. Acho que um empatezinho mesmo. Flamengo e Botafogo. Eu acho que dá Flamengo, né? É, Então, de readquirindo a confiança. Botafogo até tem um time ajustadinho, mas também não é páreo pro Flamengo, não, eu acho. se fosse do Flamengo, VP, eu apostava no Botafogo, mas hoje em dia é É, Flamengo. Flamengo e Botafogo é clássico? É, né? é clássico. Inter e Goiás, eu acho que o Inter ganha. Eu acho que dá Inter também. Acho que o Inter ganha. É em casa, a gente resolve.
Cuiabá e Grêmio aqui em Cuiabá. Não é um jogo fácil, não. Vai ser que horas esse jogo? Domingo, 6h30. Ah, tá. Se fosse a par das 3, acho que era mais difícil por causa do calor, né? Mas esse horário aí pode ser que dê um jogo melhor. Mas eu acho que o Grêmio não tá lá aquelas coisas também, não. Capaz de dar um empate. Nem o Cuiabá, nem o Grêmio jogam competição sul-americana, né? Não. Não. Eu acho que é da Cuiabá nesse jogo aí, viu? O Grêmio não tá bem, não. Ganhou do Santos ali, mas não convenceu, não. O Santos jogou melhor lá. E Pois é. eu acho que dá empate. Vasco e Bahia. Eu acho que dá Vasco. Da Vasco. Caldeirãozinho. E o Barbieri tá fazendo um trabalho bom lá. Início de trabalho, né? Mas tá até bem. Isso aí, Brasileirão pegando... Não sei se esse jogo vai ser em São Januário ou no Maraca, mas o Vasco no Maracanã, ele impõe respeito, né? Dá um gás no time, parece. É diferente de jogar no São Januário ali. Parece que se empodera, né? Mas o Maracanã ele tem uma mística, né? Você pode gostar ou não, mas tem um negocinho ali, né? Mas o Vasco voltou a jogar no Maracanã agora? Contra o Palmeiras jogou no Maracanã, mas não sei É uma agora briga contra... na justiça. Porque eu tinha visto que tava só o Flamengo e o Fluminense, né? Tava jogando no Maracanã. Então, eu não sei se vai ser todos os jogos, acho que vai ser mais os jogos maiores, assim. Mas contra o Palmeiras foi no Maracanã. Uhum. Tava dando uma olhada aqui se tinha alguma notícia do técnico do Corinthians, mas nada ainda. Tira o olho do meu Mano Menezes. Não quero nem saber. Cara, eu quero saber quem que vai treinar sábado contra o Palmeiras. Vai cair na mão do Danilo, Lázaro, né? O Lázaro volta. Não, o Lázaro seria muito engraçado, né, cara? Se fosse o Lázaro. Ele deu treino hoje. O Lázaro. Isso é informação. Cara, mas ele é assistente técnico, né? Auxiliar ali, sei lá. Mas eu acho que ele é assistente técnico do time principal, pô. Então, automaticamente é ele, né? Mas teoricamente sim, mas aqui ia ficar muito estranho, né, bicho? Se fosse daqui 3 meses, 6 meses, uma troca de técnico, beleza, mas... Cara, é muito amadorismo, velho. Cagado. Vai ficar parecendo um Marcão do Fluminense. Volta e meia ele treinava, daí ficava aí ele ficava uns 3 meses, aí contratava outro, aí não dava certo, vamos Marcão de novo. Ai, Deus do céu. E acho que ele tá lá até hoje, né? Uhum. Mas na verdade ali vai ter que rolar uma união do grupo, né? Vai ter que chegar um Fábio Santos, um Cássio da vida, fazer uma rodinha ali e fechar e ir pra cima dos caras, né? Ver o que faz ali. Mas Palmeiras descansado, moço. Jogando em casa. Aquela correia, aí Rony. O Cássio vai escalar o time. E Arthur caindo no costado do Balbuena e do Gil e do Fagner e do Fábio Santos. Vai ser, quero nem ver, descansado ainda. O Fagner sentiu ontem, ele tava jogando no sacrifício. Ele bateu o penal ou não? Não, você acha que ele ia bater? Uma perna deu assistência pro gol ainda, tá? Mas ele tá mal, né? Ele tá mal. Ele tá tem que procurar a idade, né? Mas lá no Corinthians quem manda é os medalhões, velho. O Duílio fica refém dos caras, eles vivem do passado, é complicado. É isso aí então, galera. Vamos ficando por aqui, Fechou. só atualizando aqui que o Inter tá empatando, tá classificando 1-1. E 33. O Grêmio começou agorinha. Botafogo venceu, também classificou. E aí, semana que vem tem um sorteio aí da Copa do Brasil. Valeu então, Savinho. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Quem sabe domingo à noite nós aparece aqui de novo, né? Verdade. Vamos ver. Quem sabe na bola parada. Quem sabe na bola parada. Valeu então, Cris. Se o Santos ganhar, dá aquela animação, né? Tá feio o negócio. Perdeu, nem apareço aqui. Rapaz. Isso é até do WhatsApp. O Santos tá na Sul-Americana, hein? Não podemos esquecer.
Ninguém liga, né? Mas não, a Sula, ninguém tá nem aí com a Sula, né? Coitada da Sula. E a premiação é boa, pô. Claro, se você chegar lá na final, né? Chegando na final. Eu, Porque Vai ter um de final da Sul no esse ano. início, no início você paga para jogar. Questão de fase como diz o outro, né? A chave de grupo, você paga para jogar, mas depois que vai, que vai avançando. a Sul-Americana tem ali Eu não sei a premiação ao certo. Vai ser em Montevidéu de novo, afinal. Não é moleza não, a Sula não é moleza não. É. Centenário. Nada a ver, né? Podia ser aqui no Brasil. A Libertadores vai ser aqui, pô, tinha que ser aqui também a Sula. Maracanã. Geralmente é assim, né? Uhum. É uma semana antes, no mesmo estádio que vai ser a final da Libertadores. E a final passada O não foi Santos- Montevidéu já, que foi São Paulo e Del Valle? Foi, e depois foi a final da Libertadores, na outra semana. Então, e naquela outra, a retrasada, que foi Bragantino e Atlético Paranaense, também não tinha sido lá em Montevidéu? Que não deu ninguém no Cara, estádio? Não, 5.000 pessoas. tô Foi tentando o dar uma Chile? olhada aqui. Vou até Sei ver lá. isso também. Não, a final foi em Córdoba, Cris. A final do São Paulo. Foi foi em Córdoba. Na Argentina, né? Mas Aham. acho que da de 2021 foi em Montevidéu, se eu não me engano. Ah, do Maracanã também. Foi esses dias a final do Ó, Maracanã. 2021 foi Montevidéu. É, igual o Maracanã, né? 2021 foi lá também, né? 2020? 2020 que foi disputado em 2021, né? Palmeiras e Santos. Final mais feio da história. Aham. O Cuca. Louco. Não, meu Deus. O goleiro Foi arrumar reserva briga do... lá com o Marco Rocha, aí É, mano. atrapalhou o time, desconcentrou o time. Aquele jogo já tava nos pênaltis já. Meu Deus do céu. Cabeça. E o E aí Palmeiras, ele o foi Palmeiras levou arrumar uma uma bafa confusão do lá por River causa. na semifinal, não era nem para ter passado. Verdade. O nosso goleiro reserva do Inter, o John, tem uma final de Libertadores nas costas, hein? Ele que foi o goleiro, ele que tomou aquele gol Foi. do Breno Lopes. Na época ele tava melhor que o João Paulo. Pô. E ele é bom. Mas por que Ele é não bom. bota ele para jogar no lugar desse killer aí? Ah, o Mano colocou ele esses dias, mas disse que era só rodízio, só para não perder ritmo. Olha, goleiro. Eu tenho uma raiva desse negócio com goleiro, cara, porque os caras falham e tem que sair do time. O goleiro falha e não pode sair Não é por porque... nada não, mas CSA meteu uma bucha, tá? Só para avisar aí. Vai pros penais, então? CSA meteu um Bacardi ali, tá? Meu Deus do céu. Olha lá. Haja coração. Tá E eu passando não aonde? cancelei minha aposta, que tava pagando 80 para Sport mim TV? encerrar, e eu não encerrei. Ai, Tá ai, ai. passando no Sport TV? No Prime Não, Video. é. No Prime. Olha lá o crime. Cadê? Vamos ver. Deixa eu tirar. Olha lá o crime, olha lá. Penais com Kehler. Tá- Não, se eu fosse o Mano, tá- agora se ele tá quantos sendo minutos bullying, aí? ele tira o Kehler e bota o John. Igual o Pegar Van os Gaal penais. fazia lá. Tem que fazer, senão vai rodar. O Kehler no pênalti ele pula depois que o cara chuta. Esperando Meu o cara bater Deus. no meio. Ei, mas o certo Hein, era sério, não acompanhar esse canal aí, né? Não, eu vou ter que. Eu não vou dar conta, não. Eu vou ter que fechar aqui. Já liga pro cardiologista aí. Meu Deus do céu. Tá faltando quanto aí? Peraí. Falta. Tá 38. Tá com 37. 38. Falta mais uns 10 aí, então. Agora ele colocou quem ali? Colocou um volante. Quem que é esse 41? Matheus Dias, tirou o Campanharo. É um moleque da base. E o Repelé tá pulsando, tá? Olha lá. Coisa linda, hein? Não, agora é lá. Nossa Senhora do golzinho cagado. E eu vou te ainda falar. Mas não, aí é Mandrake, tá, Léo? penal.
Não, ele valorizou, mas foi, pô. Não, mas na verdade seria bom. Daí o Mano já desembarca em São Paulo, nem volta para Porto Alegre daí. Não, o Mano tem Não, respaldo. e aí vai ter o CSA, né? Mais um clube aí. O CSA tá na Série B ou tá na Série C? Eu acho que ele tá na... C. Boa pergunta. C. Na C, né? Na C. Eu lembro que tinha caído, mas eu O não Inter... sei se subiu de novo. O Inter, se rodar aí, vai pro terceiro fiasco seguido na Copa do Brasil. A atual gestão do Inter não ganhou uma eliminatória de Copa do Brasil. O Globo perdeu que eu diga. O Globo. Perdeu pro Vitória nos pênaltis, pro Globo. E agora pode perder pro CSA. Quem que é o técnico do CSA? Pera aí um pouquinho. Deus é mais. José Alberto Moraes Trajano. Ó, deve ser parente do Trajano. Não, Vinícius Bergantin tá aqui na ficha do jogo. Ué, aqui tá José Alberto Moraes Trajano, correto. Deve estar suspenso, sei lá. Bom, falou então pra vocês. Não vai esperar? Falou, até a próxima aí. Não, até os caras fazer a lista e não. Aí é 5 horas de live. Momento histórico, pô. Ia ficar marcado aí nos anais do canal. Mas o Savi não tá... As reações do Léo nos penais. O Savinho não tá assistindo, pô. Ia virar meme, pô. Bota um tabletzinho do lado aí, pô. Ah, o cara tem que desenterrar um tablet. Ué, prioridades. Ei, cabe mais. Mas vamos encerrar. Eu vou ter que sair também. Tá bom então, Savinho, fala pra você. Vou pegar os penais ali também. Tá, eu vou lá também. Falou. Ô, Cris, você tá com delay, você tá na minha frente, você vai me atrapalhar. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.